Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje está bastante frio aqui em São Paulo. Comenta aí embaixo na sua cidade como que tá o tempo por aí. Estou muito feliz que vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz lá gravando na casa da minha falecida mãe, que vai ser reformada. Se por acaso você ainda não assistiu, assiste lá, que é o último vídeo do canal, que é onde eu mostrei como que está, né, a casa abandonada, e depois nós vamos mostrando conforme o meu irmão for atualizando lá a reforma da casa dela. E no vídeo eu mostrei para vocês que eu trouxe alguns quadros que eram da época da minha infância, né, que eu me lembro desde que eu era muito criança, né, então eu acabei trazendo para cá. O meu irmão queria ficar com esse daqui, da Índia, né, da Cabocla Jurema, que é um quadro que lembra muito minha mãe, que ela gostava muito desse quadro. Mas por fim ele preferiu deixar comigo, falou que eu poderia ficar e que quando a casa dele ficar pronta, né, reformada, que eu faça um quadro para ele, que eu pinte um quadro novo para ele, ou que eu dê um quadro de presente para ele. Então ficou tudo bem. Então os quadros são esse aqui. Esse aqui é um quadro que acho que a maioria de vocês vai conhecer. Ele tá bem antigo, ele tá rasgadinho aqui já, ele tá estragadinho aqui. Eu limpei ele somente, né? E eu vou tentar fazer uma moldura. Ou eu vou mandar colocar a moldura nele, ou eu mesma vou fazer. Não sei. Vou tentar talvez restaurar ou deixar da forma que tá, porque eu gosto, né, dessa forma, porque mostra que é um quadro que passou pelo tempo, né, que tem uma história muito interessante nele, que mostra que o anjo da guarda, né, vocês sabem, quem me conhece bastante, o quanto eu amo anjos, né? E esse quadro é interessante eu explicar para vocês porque que eu fiquei tão emocionada quando eu encontrei ele lá na casa da minha mãe, porque eu sonhei com essa imagem, né? Eu tive um sonho exatamente desse quadro. E dias atrás eu comentei com o Rubens sobre esse quadro. Eu falei assim: Rubens, você sabe se lá em cima na mãe tem ainda um quadro tal, né, de um anjo? Ele falou assim: ah, não sei, depois eu vou perguntar pro Michael, né, que é meu irmão mais novo. E lá gravando eu achei o quadro. Então como eu tive o sonho, né, eu tava até pesquisando na internet quadros com essa imagem exatamente como vocês estão vendo aqui, que é o anjo protegendo duas crianças que estão brincando próximo a um precipício, né? Então mostra a proteção do anjo pelas crianças. É uma imagem linda, é um quadro lindo e tem uma história por trás, para mim, muito importante. Então eu vou guardá-lo do jeito que ele está aqui. E essa coisa, né, de eu ter sonhado, porque eu achei que já não existia mais esse quadro lá e acabei encontrando lá, que foi uma alegria para mim. O segundo quadro é essa imagem que muita gente comentou, achou muito bonita, né? Esse quadro, ele tá bem judiado, ó, ele tá só a capinha mesmo, ele não tem nem a proteção de onde pendurar mais. Eu também só dei uma limpeza nele, vocês podem ver bem de perto. E representa, para mim, esse quadro representa uma imagem que talvez me remete à história de Shakespeare, que é Romeu e Julieta, que é uma tragédia shakespeariana que foi escrita no ano, acho que de 1591 a 1595. Então acho que todos vocês, a maioria pelo menos, conhece a história de Romeu e Julieta, que é uma tragédia de Shakespeare, uma história emocionante e linda. Me remete a isso. Eu não sei exatamente se foi isso que o pintor da época, né, ou quem criou essa imagem pensou, mas para mim
me remete à história de Shakespeare, Romeu e Julieta. Então ele também tá com marcas de história, tá com marcas de velho, de envelhecido, e eu gosto muito disso. Acho uma característica importante. Então esse aqui também vou colocar uma moldura nele para que ele dure mais, porque ele tá soltando, né? Então eu vou colar, vou tentar restaurar ele da forma que eu conseguir. Então é uma imagem muito bonita. Seria um rapaz cortejando, né, uma moça na varanda. Uma coisa que hoje em dia não tem mais, né? Que é o romantismo de época, que eu sou apaixonada. O outro quadro é esse bem grande, que é o quadro que a minha mãe mais gostava pela imagem. Talvez ela nem soubesse o significado. E se chama Cabocla Jurema. Pesquisando um pouco mais, eu fui observar que Cabocla Jurema, na verdade, é uma entidade religiosa, né? Eu acho que de origem africana, de religiões africanas, como Umbanda, talvez, e representa as matas, né? A Índia que cuida das matas, dos animais. Então é um quadro bem bonito e é um quadro que até tem escrito aqui nele, com a letra da minha mãe, um nome de remédio que ela escreveu, não sei porquê, mas é uma marca de história que eu quero guardar comigo. Então esse quadro é muito importante para mim, tem valor sentimental muito grande. Vou deixar ele aqui. Esses foram os 3 quadros que eu trouxe de lá, da casa do meu irmão. Muitas pessoas me perguntaram sobre meu irmão, né? Que eu sempre comento, meu irmão mais novo, né? Então eu só queria deixar claro aqui para vocês que algumas pessoas até comentaram: ah, você fez as pazes com o seu irmão? Não, esse irmão mais novo, a gente conversa, a gente tem uma relação saudável, né? Então eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos em 3 filhos. Cada um tem sua personalidade, né? Nós sabemos que não necessariamente por ser do mesmo sangue nós temos que ser seres iguais, né? E não necessariamente por ser da família ou por ter o mesmo sangue nós temos que manter as pessoas na nossa vida, sendo que algumas pessoas a gente talvez tenha uma incompatibilidade muito grande de personalidades, né? No caso, quem vai ficar morando na casa é quem já morava, que é o meu irmão mais novo, né? O nome dele é Maicon, ele apareceu aí no vídeo que eu fiz lá na represa, onde ele tem um terreno lá. Então ele que vivia com a minha mãe e com a minha avó nessa casa. Então sempre que eu citar meu irmão, sempre será esse irmão. Uma coisa que as pessoas às vezes se chocam, que eu comento aqui, é que assim, às vezes nós precisamos tirar pessoas das nossas vidas para que a gente viva em paz. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito grande em tirar pessoas da minha vida. Hoje, né, eu tive que aprender, porque a vida ensina que às vezes para a gente ter paz, a gente precisa se afastar de pessoas. Independente se são família, né, se são sangue ou não. Isso não é frieza, isso se chama inteligência emocional. Então sim, às vezes a gente precisa abandonar pessoas, né? Abandonar nesse sentido de deixar de conviver para que a gente possa levar uma vida mais leve e mais tranquila, né? Nós somos em 3 irmãos, como eu falei, cada um tem sua personalidade, cada um escolheu a vida que quer para si, né? E eu respeito muito isso, mas eu acho que a vida tem que seguir de forma que cada um viva bem da forma que escolheu. E quando alguma pessoa me fala, ah, mas e sobre o perdão, sobre perdoar? Gente, errar é humano e perdoar é divino. Eu, infelizmente, não sou esse tipo de pessoa que cheguei num nível tão alto de perdoar alguém que sequer pediu perdão para mim,
né? Eu acho que é assim, eu penso, minha forma de pensar, tá bom? Essa é a minha forma de pensar. Quando a gente erra e a gente pede perdão, a gente tem que saber que a gente não pode errar novamente. Ou quando a gente pede perdão para alguém, a gente tem que ter essa consciência de que está pedindo de coração e de que está pronto para mudar, né? Então é algo assim bem complicado da gente até conversar e explicar para as pessoas, né? Porque muitas pessoas, elas ainda acreditam que elas têm que viver com pessoas tóxicas, com pessoas que prejudicam elas, com pessoas que fazem mal a elas, simplesmente porque são da família. E não, né? Você saber que você às vezes precisa se afastar e deve se afastar dessas pessoas que são tóxicas, autodestrutivas e que prejudicam a sua vida ou que tentam te destruir, isso é inteligência emocional, né? Então hoje em dia eu sou uma pessoa que eu procuro ao máximo manter a minha saúde mental intacta. Então para isso, às vezes a gente precisa agir com aquilo que as pessoas chamam de frieza, mas não é frieza, é inteligência emocional. É quando a gente aprende com o sofrimento, a gente aprende apanhando, a gente aprende com as coisas da vida, de que pra gente seguir a gente precisa deixar coisas para trás. E precisa deixar também pessoas para trás, né? Eu conheço muita gente que vive em famílias totalmente atípicas, em famílias totalmente autodestrutivas e destrutivas e vivem uma vida miserável, né? E não é essa vida que eu quero para mim. Eu quero uma vida onde tenha pessoas que pensam como eu, que agem de forma correta, principalmente, tanto consigo mesmo quanto para os outros, principalmente. Então, hoje em dia eu sou esse tipo de pessoa que procura ao máximo deixar na minha vida aquelas pessoas certas, aquelas pessoas que me fazem bem, que eu sinto bem em estar próxima, né? Que eu me sinta bem em sentar e conversar com aquela pessoa e eu sei que eu vou voltar para casa me sentindo melhor por aquilo, né? E não me sentindo mal, me sentindo para baixo. E meio que eu cansei de passar por situações assim na minha vida, né? De ir aceitando pessoas dentro da minha vida, pessoas tóxicas. Hoje em dia eu não aceito mais. Se eu convivo com uma pessoa, se eu conheço uma pessoa e vejo que aquela pessoa não bate, né? As ideias não batem, o caráter não bate, a personalidade não bate, simplesmente eu sigo a minha vida e deixo a pessoa seguir a dela, tá bom? Então, só dei uma explicação rápida porque às vezes as pessoas ficam meio assim quando eu falo meu irmão, né? Quem sabe o que aconteceu sabe, quem não sabe eu não vou explicar, não vou mais falar sobre isso. Eu acho que o que aconteceu está nas mãos de Deus principalmente e nas mãos da justiça, né? Infelizmente, a vida é assim, a gente tem que saber viver. Já dizia, né, o ditado, a gente tem que saber viver. E eu até aconselho vocês, né, eu recebi um e-mail de uma amiga, de uma inscrita, me pedindo opinião exatamente sobre isso, sobre como conviver com famílias tóxicas, com familiares tóxicos, né? E ela até me sugeriu de gravar um vídeo depois a respeito disso, né? Porque muitas pessoas realmente passam por situações terríveis dentro da família e elas ficam acorrentadas àquilo. Elas ficam amordaçadas, vivendo uma vida desprezível, uma vida triste, uma vida angustiante, e adoecem. E se a gente adoecer mentalmente, a gente vai adoecer fisicamente. E é isso que eu busco hoje. Eu busco saúde mental, primeiramente, e a saúde física posteriormente, né? E acho que todos deveriam fazer isso. Eu achei muito legal os comentários de vocês no vídeo da minha mãezinha, né, da casa dela. Gostei muito, agradeço muito vocês são pessoas incríveis mesmo. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui comigo, porque vocês pensam mais ou menos como eu, vocês gostam do meu jeito de ser,
Eu procuro ser verdadeira o máximo que eu posso, procuro mostrar o máximo que eu posso da minha vida, de forma a inspirar vocês também, de forma a fazer vocês refletirem também sobre as suas próprias vidas, né, de como vocês estão vivendo, o que vocês estão guardando e o que vocês estão fazendo de bom para deixar nessa vida, né, porque a gente sabe que infelizmente a gente vai partir em algum momento, né, e como está nossas contas por aqui e com Deus, né, eu penso muito nisso. Então eu achei muito interessante os comentários, gostei, deixei coração, vocês se emocionaram junto, choraram junto, né? Eu fiz um esforço para ficar forte no vídeo, mas não é fácil, né? Quando a gente mexe com assuntos assim, não é fácil. Mas eu me saí muito bem, eu achei que eu me saí muito bem mostrando a casa, né? Onde a minha mãe faleceu, tá bom, pessoal? Então vou ficar com os meus quadros aqui, pensando no que eu vou fazer com eles. E depois, quando finalizar a reforma da minha casa, eu vou procurar colocá-los em lugares que eu sempre vou estar admirando e relembrando. Como sempre, as boas lembranças. As ruins a gente tenta passar por cima. Tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por sempre estar aqui comigo, comentando, assistindo e compartilhando também. Eu sei que muitos de vocês compartilham. E é isso, a vida é hoje, né? Então vamos viver hoje da melhor forma que a gente pode. E sempre buscando evolução, sempre buscando fazer o bem para as outras pessoas. E o resto Deus se encarrega, né? Fiquem com Deus e a gente se vê em breve, amanhã no próximo vídeo. Tchau!